Fala galera, está no ar mais um Connect Work e a convidada de hoje é Amanda Lima, ela que é CEO lá da Amanda Lima Estética e Bem-Estar, uma clínica de dermatofuncional e de fisioterapia. Ela vai contar um pouco disso pra gente. Amanda Lima, se apresente aí, fale quem é a Amanda pra nós. Eu sou a Amanda, fisioterapeuta dermatofuncional, tenho uma clínica de estética avançada e bem-estar, né? Que bacana, Amanda. E, Amanda, eu quero saber um pouco mais da sua história. De quem é a Amanda. Eu gosto aqui, como a gente está falando também de conexões, aqui a gente fala de negócios e fala de conexões de pessoas. De onde que vem a Amanda? De onde que você é? Como que surgiu essa história de se tornar fisioterapia? Como que foi essa história da Amanda para chegar hoje a ser uma empresária aqui e ser referenciado na sua área aqui no estado? Então, fisioterapia eu já tinha muito tempo, desde nova eu já queria fazer, né? Já gostava muito. E a dermatofuncional eu conheci no primeiro ano de faculdade. E me apaixonei, me encantei pela área. Mas só fui decidir mesmo no final da faculdade, seguir, né? Mesmo nessa área de estética, que era uma área que na época não era muito conhecida, nem muito falada na área da fisioterapia. Mas me formei em físio, com 6 meses comecei a minha especialização. Fiz a pós em dermato, atuei por 2 anos fora, né, em outras clínicas, e depois de 2 anos eu abri a minha clínica. E a sua clínica hoje tem quantos anos já? Vai fazer 3 anos agora. 3 anos, você abriu em 2020? Foi. Pleno pandemia. Foi, plena pandemia. Ah, vamos ouvir um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas, Amanda, me fala aí um pouco, assim, você falou que desde pequena você quis ser fisioterapeuta, né? Como que surgiu isso, assim, de onde que veio essa vontade? Eu cresci no interior, numa cidade pequena, em Minas. Você é mineira? Sou mineira. E lá eu fazia natação desde pequenininha numa clínica de fisioterapia. E eu achava o máximo ver as pessoas fazendo reabilitação. E aí lá tinha os aparelhos, subia escada. Eu achava super legal. E aí cresci vendo, né, isso e conheci desde pequenininha a profissão por conta dessa experiência. E quando eu cresci, eu decidi que eu já sabia que eu queria a área da saúde. E aí eu foquei mesmo na fisioterapia e foi. E como que foi assim, Amanda? Você falou que logo no início da faculdade você já se apaixonou pela área de dermato, né? E conta aí um pouco mais, porque a gente fala assim, dermato, eu acabo entendendo porque sou casado com a fisioterapeuta, né? Eu falo que eu tenho que aprender isso lá, ou senão eu aprendo porque todo dia eu ouço sobre isso, não tem como, né? Sim. Mas fala pra galera, como que é a área de dermato, por que que você se apaixonou, o que atua nessa área, como que é realmente assim, o que que te encantou, que te levou a falar assim, é isso que eu quero pra minha vida? É porque quando a gente fala em fisioterapia, todo mundo pensa em ortopedia, né? Ou fisioterapia ortopédica, reabilitação de lesão. E quando a gente entra na faculdade, a gente conhece todas as áreas, como dentro da medicina, né? A fisioterapia também tem uma gama de áreas que a gente pode se especializar. Então, eu conheci a dermatofuncional lá dentro, que era a área de estética, e meu primeiro contato foi um tratamento de emagrecimento. Olha, e na eu faculdade? Fiquei dentro da faculdade. E eu fiquei encantada. E foram 2 áreas que me encantou muito no início, foi a neuropediatria e a parte de estética, completamente diferente. E aí ao longo da faculdade a gente vai conhecendo um pouquinho de todas as áreas, mas sempre apaixonada ali pela neuropediatria e pela estética. Mas ao longo do tempo eu percebi que assim, a vida foi me levando para dermato. É como se eu tivesse nascido para aquilo, né? Por mais que eu gostasse muito das outras áreas, me formei atuando no Pilates, que é a porta de entrada para todo fisioterapeuta, mas tudo me levava para a área da estética. Então, na dermatofuncional, a gente fala que a gente reabilita a autoestima e a gente reabilita a parte da pele, né? Todo esse sistema de envelhecimento, gordura, um tratamento pós-parto que a gente sofre, né? Todas as alterações fisiológicas de flacidez, de gordura, de estria. Então, tudo isso está dentro da dermatofuncional. Então, a gente reabilita essa parte da beleza e da autoestima da pessoa. Então, gente, para ficar claro, né? Como a Amanda falou, a parte de dermato é a parte de estética, né? Da fisioterapia. A estética da fisioterapia. Onde o fisioterapeuta é o principal profissional habilitado a cuidar da parte estética, né? Ali, e é muito bacana que você falou aí de neuro, né? Eu acho que o TCC seu foi
Foi na área de neuro. Foi na área de neuro, né? Eu lembro que eu tive lá, você fez junto com a Carol, que é minha esposa. Gente, a gente tá num papo aqui, eu gosto sempre de trazer profissionais de qualidade pra vocês verem que eu só me relaciono com pessoas boas, tá? A Amanda, ela é a nossa amiga já desde muito tempo, né, Amanda? E a gente acompanhou todo esse processo e é muito bacana estar aqui batendo esse papo com você, trazendo essa informação para inspirar outras pessoas. Amanda, conta pra gente aí como que foi assim, você falou que você se formou já atuando, então você começou atuando com o Pilates. Isso. Quando você se formou, você só trabalhava com o Pilates. Só com Pilates. E aí, durante a faculdade, você fez o curso de Pilates? Como que foi, assim? Foi durante a faculdade. No 8º período, eu fiz o curso de Pilates, porque o Pilates é uma porta de entrada muito boa para o fisioterapeuta no mercado de trabalho, né? Então, eu já fiz o curso e comecei a atuar no meu último ano de faculdade. Mas... E antes você chegou a estagiar em alguma área ou não? Não. Na verdade, eu fiz os projetos, né? Eu estagiava muito dentro da faculdade com projetos com criança, que era a área que eu gostava muito. Então, por 1 ano e meio, eu fiquei 6 meses dentro do IMABA, do Hospital Infantil, 6 meses com um projeto de prematuro dentro da faculdade e mais 6 meses com um projeto de síndrome de Down dentro da faculdade também. Aí, a partir daí, comecei a vir para o mercado de trabalho mesmo, estagiando com Pilates. Que bacana, Amanda. E aí você falou que você trabalhou como CLT um tempo, né? Como que foi esse processo? Dentro do Pilates, quando eu comecei a atuar já formada, eu comecei a fazer outros cursos já na área da dermato, né? Curso de uma técnica de massagem. E aí as minhas alunas do Pilates eu já atendia na área da dermato. E quando finalizei a minha pós, eu já comecei a buscar algo que me desse mais experiência na dermato funcional. E aí, minha primeira experiência foi numa clínica de laser, uma franquia grande de laser. E aí, eu passei 20 dias no Rio de Janeiro me especializando em laser para depilação. E aí, fiquei 8 meses ali. E depois, eu fui convidada para ser responsável técnica de um spa. Olha. E aí, já era uma gama, assim, de serviços diferentes, né? Eu teria experiência com vários profissionais da área da estética. Então, esse spa eu falo que foi o que me deu base mesmo, segurança pra abrir o meu negócio e começar sozinha. Mas foi um spa que ele me trouxe muitos desafios, porque lá eu trabalhei com médica, com esteticista, com massoterapeuta, e foram muitas áreas, né, dentro da estética. E foi por pouco tempo, porque na época veio pandemia logo em seguida. E esse spa, ele era uma franquia. E por conta disso, foi nesse trabalho que eu enxerguei a necessidade de abrir o meu negócio. Por ver quão limitado era o que a gente podia fazer estando dentro de uma franquia. Entendi. Com a gama de recursos que a gente tinha para atuar. Entendeu? E aí essa foi minha maior experiência na dermato, foi nesse spa. E eu fiquei aproximadamente 6 meses lá e eles fecharam por conta da pandemia. Entendi. E aí onde surgiu a oportunidade de você estar hoje. Amanda, mas antes da gente chegar nessa parte da história, eu quero saber aí que você contou. Você começou a falar que você teve alguns desafios. Me fala um pouco mais sobre esses desafios, assim, como que foi para você sair da faculdade, já começar já trabalhando? Isso não é todo mundo que já consegue, né, já atuando e já entrando aí, estudando, se especializando. Você falou que teve diversos desafios aí nessa experiência com o spa, mas foi algo que te enriqueceu bastante no sentido de conhecimento e desenvolvimento também. Aqui, Amanda, a gente está falando para empreendedores e empresários, então pessoas que querem se desenvolver. E tudo que você fala serve não só para sua área, serve para tudo. Por isso que eu gosto de saber onde foi a dor, assim, que doeu mesmo, que você falou assim, cara, eu preciso de expandir para ter um negócio porque eu quero fazer algo a mais. Desde o Pilates eu vi essa necessidade, porque quando eu comecei a atuar no Pilates, eu estava no meu último ano de faculdade, tinha acabado de me casar. Então, muitos desafios, muitas mudanças. E aí comecei, né, essa jornada de trabalho, estudo, casamento. E assim que eu me formei, eu já estava com uma agenda de Pilates cheia, com uma quantidade de pacientes que eu não conseguia colocar mais. E eu não conseguia mais crescer para lugar nenhum ali dentro, né? A agenda cheia, eu já trabalhava de 7 da manhã às 6 da tarde todos os dias da semana. Então, eu me vi assim numa situação que ou eu fico nessa,
ou eu tenho que mudar de alguma forma para eu poder crescer, né? E aí foi quando eu vi a necessidade de ir para uma outra área e começar a ganhar mais tempo para trabalhar menos e conseguir render mais, né? Entendi. E aí foi quando eu fui para outra empresa, trabalhar com outra área, ter experiência com a dermato. Mas ainda assim eu senti essa necessidade. Porque quando a gente tá como CLT, às vezes a gente tem aquele tempo todo dedicado à empresa, a gente trabalha muito e a gente chega às vezes num patamar que você não consegue olhar para algum lado e ver assim, posso crescer para cá, para lá, não tem para onde crescer mais, né? E a questão da limitação que eu tinha de dar o que eu tinha de conhecimento pro meu paciente, que hoje eu tenho essa liberdade, né? Uhum. Então, o meu maior desafio que eu encontrava, que me incomodava muito, era isso. De não poder proporcionar pro paciente aquilo que eu sabia que eu podia, mas por uma limitação, às vezes, de empresa, de franquia, eu não podia fazer. Entendeu? Bacana. E aí você falou que você teve a oportunidade de abrir o seu negócio, né? Eu queria que você contasse isso um pouco pra gente. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem oportunidades, né? Muitas pessoas, tem uma frase que eu falo ela, que é oportunidades a gente tem a todo tempo. Basta sabermos a qual escolher, né? E assim, muitas pessoas têm e ficam com medo, ou às vezes não enxergam isso. Você estava trabalhando lá, que você falou, né? Com esse spa, e veio a pandemia. Conta aí essa história um pouquinho daí pra frente. Então, eu sempre tive muito medo de empreender, não tinha essa coragem de começar sozinha. Mas eu falo que eu fui empurrada. Eu fui obrigada a começar sozinha. Quando o spa estava prestes a fechar, eu tive um paciente que ele era investidor e queria muito investir numa empresa. E ele veio com essa ideia, com essa oportunidade para mim. E a gente foi fazendo reunião, tentando colocar aquilo ali no papel, ver como seria. Quando estava tudo certo já, estruturado para acontecer, ele sumiu. Simplesmente sumiu. E aí eu me vi numa situação assim, e agora? Eu vou sozinho ou eu não vou? O que eu faço? E aí, dentro desse desafio, eu decidi enfrentar e ter coragem de começar, mesmo com a pandemia. Sabendo que eu tinha uma gama de pacientes que eu poderia trazer, né, comigo, que eu já estava tendo a experiência, e com a ajuda do dono do spa, que era meu antigo patrão, que ele me impulsionou muito. Ele também é um grande empresário em várias áreas, e aí ele também me impulsionou, me deu todo o apoio, e foi assim que eu tive coragem de empreender. Mas não é fácil, realmente, a gente tem que ter coragem. E assim, eu quero que você fale pra gente, porque você começou a empreender numa situação onde todo mundo tava com medo realmente, e o mundo inteiro indo contra isso, porque como você investir num negócio em plena pandemia, você não tinha certeza nenhuma. O que te motivou mesmo, assim, lá no fundo, qual foi aquela vozinha que do lado bom ficou assim, vai que vai dar certo, vai? O que te inspirou mesmo, de ter a segurança de... Sei que não tinha segurança mesmo, né? Ninguém tem, eu acho. Mas o que fez você continuar e perseverar? Então, eu sou uma pessoa que todas as minhas decisões que eu tomo, antes eu coloco diante de Deus. Então, eu acredito que dentro da gente a gente vai sentir quando é a hora e quando deve acontecer. E quando eu passei por isso, eu tive uma semana que eu tive uma crise de ansiedade mesmo, que nunca tinha acontecido, de estourar ferida na pele, ter que ir ao médico, não dormir. Olha. Por conta desse desafio de decidir se era a hora ou não, né? E aí eu coloquei diante de Deus e falei, tá em suas mãos, eu tenho uma semana pra decidir. E me dá um sinal. Me dá um sinal. E não foi um só sinal, né? Eu tive vários sinais. Eu acordei numa madrugada e um texto bíblico que eu gostava muito, eu peguei, me lembrei de madrugada, e quando eu fui ler, dizia tudo sobre isso. E aí, numa madrugada, eu fui ler esse texto bíblico e ele me trouxe uma clareza muito grande do que era pra eu fazer, que era pra eu seguir em frente e enfrentar. Você lembra qual texto é? Era no livro de Mateus, eu não vou lembrar agora, não sei se é Mateus 26, mas que fala que Deus, como ele fala? Que ele supre todas as necessidades, né?
que os lírios dos campos são plantados, lançados fora, né? Mas que ele provê tudo, que as aves do céu não semeiam, não colhem, mas ainda assim tá ali, né? Sobrevivem. E foi dentro desse versículo que eu vi que, assim, quem me sustentava não era eu, era o Senhor. Em que, independente de estar numa pandemia, independente do momento que eu estava vivendo, era uma oportunidade que Ele estava me dando. Que era a hora de eu seguir aquilo que eu falava tanto que eu queria seguir, né? De entregar o serviço, de entregar o tratamento da forma que eu queria entregar. E aí, depois desse dia, no outro dia de manhã, a dona do spa, a esposa do dono, ela postou uma mensagem também falando sobre, me impulsionando, né, a ter essa coragem de enfrentar. E no mesmo dia, minha avó lá de Minas, ela me ligou. E aí ela falou bem assim, Amanda, você quer mesmo? Você vai ter coragem de ir? Eu vou te ajudar. E aí foi tudo que eu precisava, 3 sinais, né, um atrás do outro. E aí eu comecei. Que bacana, Amanda. Isso é muito importante você falar, né? A gente já teve outras pessoas, outros convidados aqui que falaram muito sobre isso, né? Sobre o cristianismo, sobre a fé em Deus, sobre a fé que o caminho tá aí. E eu também acredito muito nisso. E é muito bacana ver empresas que dão resultado, empresas que estão crescendo no estado, que trazem referência, falar disso, porque não somos só nós, né? Ninguém aqui é nada, a gente tá aqui pelo caminho e tem uma passagem que fala, não lembro nem qual livro fala, que fala assim, há tempo para tudo, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para crescer, há tempo para descansar, para plantar, para colher, para tudo. Então, assim, há tempo para acordar, há tempo para dormir, há tempo para criar, há tempo para desmontar. Então, tudo isso é a verdade. E quando a gente leva isso para o meio empresarial, as pessoas tendem a excluir Jesus da sua vida empresarial. Então, assim, cara, isso é um recado, um insight, assim, gigantesco que você está deixando. Porque talvez você é cristão e você não percebeu. Se você não colocar Deus no seu negócio, talvez é por isso que não está prosperando. Porque Deus quer estar no seu negócio também. Ele não veio para estar pela metade. Ele não está só no seu casamento, só na sua comunhão com a igreja ou na sua crença aí, não. Ele quer estar em tudo, todo sentido. Mas vamos lá, Amanda. Então você teve esse sinal e abriu lá a sua clínica e passou por diversos momentos. Conta aí como que foi esses momentos, quais foram. Aí agora é a história do brasileiro, né? Vamos lá assim, agora sim começou o empreendedor. Nasceu empreendedora Amanda nesse sinal e como que foi até hoje? Então, no início foram muitos desafios. Eu falo que hoje a empresa ela existe graças a Deus mesmo que sustenta, porque a gente estipulou assim, no primeiro ano, né? Precisamos manter a empresa. Salário é o de menos, né? Precisávamos manter a empresa e os funcionários, né? Eram 2 pessoas que trabalhavam com a gente, na verdade, colaboradores. E tinha dia mês que eu ficava assim, meu Deus, como é que nós vamos conseguir? Porque era muito desafiador. Mas Deus, ele providenciava o necessário às vezes. Mas sempre deu certo. Nunca faltou. E a gente sempre entregando diante dele, a empresa. E aí, ficamos 10 meses no primeiro ponto que a gente começou, que era pequenininho, era simples. E aí, quando eu fui mesmo pensar assim, não, se aqui deu certo, agora eu vou abrir a minha do meu jeito, né? E aí foi um outro desafio que a gente começou para montar mesmo a nossa empresa, com a nossa cara, com a nossa marca. E eu falo que Deus, ele prepara tudo até o lugar certo. Porque eu tinha um lugar que eu não queria, Praia da Costa. Eu falava, não, ali eu não quero ali. Vamos ficar em Itapuã ou Itaparica. E procuramos vários lugares e tudo que podia dar errado estava dando. E Deus nos direcionou para um lugar na Praia da Costa, mas que casava com tudo que estava ali no meu... Como é que a gente fala? Aquela pasta dos sonhos, né? Uhum. Eu tinha uma pasta no telefone com várias coisas que eu queria. E aí, quando eu entrei nesse lugar, eu falei, é aqui que tem que acontecer. E aí, aconteceu e tem acontecido. E essa clínica hoje, que é a nossa, que a gente montou do nosso jeito, tem 1 ano. Vai fazer 1 ano agora, né? Vai completar 1 ano. E tem dado muito certo, graças a Deus, diante dos desafios. Amanda, é muito bacana. Eu gosto de ouvir, eu gosto de trazer pessoas assim, contando a verdade, porque muitas das vezes a pessoa tá ali e ela tem tanto medo ou não percebeu
o quanto em um ano a vida da gente se transforma, né? Em 3 anos, vamos falar assim, igual você falou, começou a empreender no meio da pandemia, numa situação totalmente adversa do normal, e aí em 3 anos, um ano depois que você está na sua sede própria, da forma que você quis montar, já ser referência assim, numa região da Praia da Costa, no prédio comercial mais cobiçado hoje eu posso falar da Grande Vitória, né? Eu acho que o Oceanville hoje é um dos prédios mais cobiçados aqui da Grande Vitória, ele entre outros ali em Vitórias, e tá aí gerando resultado. Isso motiva todo mundo a acreditar, né? Porque, assim, fala isso aí pra gente, porque, cara, é surreal, de verdade, surreal. Ver o crescimento da Amanda, que eu conheci lá alguns anos atrás, da pessoa Amanda, hoje a mãe Amanda. Eu quero que você conte um pouco desse desafio também, de estar continuando aí com não sei quantas semanas e estar trabalhando ainda no seu negócio. Conta um pouco sobre isso daí, porque é isso que gera valor, isso que faz com que outras pessoas se inspirem na sua história. Então, quando eu fui para aquele prédio, eu não tinha noção, né, do que ele realmente era. Quando eu entrei lá, ele ficava vazio, não tinha ninguém ainda. A gente começou, e aí ele foi ganhando essa proporção, e eu brincava no início, quando a gente entrou lá, assim, gente, eu tô me sentindo um peixinho no mar de tubarões. Porque a gente vê pessoas de referência, clínicas muito grandes, empresas muito grandes lá dentro. Mas a gente tem, graças a Deus, crescido a cada dia mais. E quando eu decidi ser mãe, também foi diante de muitas orações e direcionamento para ter certeza de que era a hora, né? Mas eu sempre estipulo assim que a gente tem que ter meta e objetivo, né? E correr atrás disso. Então, desde o início eu falei que o meu objetivo seria trabalhar até o final. E eu ia lutar para conseguir isso. Entendo que tem pessoas que passam por desafios maiores, né? Problemas de saúde, que às vezes não conseguem. Mas graças a Deus, desde o início eu tive uma gravidez assim, extremamente saudável, que não interferiu em nada até agora. Mas muito também do seu planejamento para isso e do seu Com foco para certeza. que isso acontecesse. É o que eu falei, eu tinha um planejamento e eu me dediquei para aquilo acontecer. Então, desde o início eu decidi e defini que eu ia me dedicar para estar ali ativa até o final e organizar tudo, né? Então, eu fui me organizando até agora, grande parte dos meus pacientes eu já preparei para isso, já preparei com o intervalo certo para quando eu for voltar, então eu fui deixando tudo já organizado desde o início. Isso é muito bacana, porque esse tipo de planejamento muitas das pessoas pulam, né? E você mostrou porque que a sua clínica aí em 3 anos já é o sucesso que é, por conta justamente desse foco, planejamento, essa estrutura toda que você já tem criada para que dê certo, né? Isso é muito bacana pra gente. Amanda, eu quero te pedir agora, que você conte e fale pra gente, dá um recado, manda aí uma mensagem para aquelas pessoas que você vê lá iniciando a faculdade, você olha para aquela Amanda, aquela Carol lá do início da faculdade, manda uma mensagenzinha para elas, manda uma mensagenzinha para aqueles fisioterapeutas, aqueles administradores, aqueles engenheiros, aquelas pessoas que estão lá no início, começando a vida e querem construir uma história de sucesso assim como a sua. Então, quando eu estava no início da faculdade, muitas pessoas falavam assim, que a dermato era para quem era rico. Dermato era investimento muito alto, equipamentos muito caros, né? E quando eu decidi fazer a pós em dermato, no meu primeiro semestre, meu primeiro mês fazendo a pós-graduação, eu olhei para aquilo tudo e falei assim, gente, eu acho que isso aqui não é para mim, eu não vou ter condições de crescer numa área como essa, eu acho que vai ser muito caro, que eu não vou dar conta, e eu fiquei com medo e quis desistir. E eu tive pessoas que seguraram a minha mão e falaram, não vai desistir, você vai conseguir e bola pra frente, você tem que acreditar em você e no seu potencial. E eu acreditei. E hoje, se eu olhar pra trás e falar que eu imaginava que eu ia conseguir conquistar todos os equipamentos, uma clínica e tudo que eu tenho hoje, eu não ia ter coragem, né? Se eu parar pra olhar pra mim antes. Mas quando a gente tem foco, determinação, fé e persistência e amor pelo aquilo que a gente faz, a gente tem que fechar os olhos e mergulhar a fundo porque dá certo.
Com certeza não tem como dar errado quando a gente associa todas essas coisas. Nossa, que bacana, Amanda. E para as pessoas que já estão na área, que você vê que é uma área que cada dia mais cresce, né? Desafiadora. Não só a dermato, mas também toda a área de fisioterapia tem aberto um leque gigantesco aí. O que é que você tem para mandar um recado para essas pessoas aí, para que elas tenham algum insight para a vida delas, para elas saiam de algum momento que possa estar infligindo, não só na área de vocês, mas também em outras áreas que já empreendem, que já passaram por todo esse processo, estão num determinado momento agarrado em alguma coisa, porque você vê uma empresária, empreendedora, 3 anos, grávida e confiante que o negócio está crescendo, que vai continuar crescendo, que já é referência, isso é muito bacana. Eu acho que a gente tem que ter foco naquilo que a gente quer e entender que a gente tem que se reinventar, né? Porque os desafios eles vão vir, mudanças vão ser necessárias às vezes, mas a gente tem que estar disposto a sair da zona de conforto e se reinventar, né? A gente tem que buscar novos conhecimentos, não pode ficar parado, ficar ali, né, com aquela trave no olho, querendo focar só numa coisa, porque o mundo muda a todo tempo, né? As coisas se atualizam, novas técnicas surgem, e sempre tem aquele profissional novo que vai se atualizar, então a gente tem que estar sempre atualizado. E nos adaptar, né? Nós somos seres adaptáveis e a gente tem que se adaptar à realidade que a gente está vivendo. E é isso. Amanda, eu quero te agradecer mais uma vez pelo bate-papo, agradecer por tudo que você está entregando aqui, todo esse conteúdo. E você tem mais alguma coisa para falar? Quer deixar mais um recado aí? Pode ficar à vontade, tá? Eu que agradeço. Só tenho a agradecer a você, a Carol. A gente que fica grata por você estar aqui compartilhando um pouco da sua história. A gente quer sempre trazer histórias enriquecedoras que façam sentido para várias pessoas, né? Pode deixar aí seu recado final para a gente já finalizar e já te agradecendo. O recado que eu tenho para deixar é esse, que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, que a gente tem que seguir em frente, ter foco, dedicação e amor pelo que a gente faz, que é o mais importante. Eu falo que meu trabalho, quando eu tô lá trabalhando, eu não sinto que eu tô trabalhando, né? É divertido para mim, é gostoso estar ali fazendo o que eu faço e acho que é o mais importante, a gente amar mesmo o que a gente faz. Isso sim é importante, com certeza. Amanda, mais uma vez, obrigado. A gente esteve aqui hoje com a Amanda trazendo um conteúdo incrível, contando pra gente toda a história, mostrando que é capaz de empreender dentro das adversidades e que mesmo dentro das adversidades vão surgir oportunidades, você entregando tudo na mão de Deus, colocando o seu amor pela sua profissão, pelo que você faz na frente também. Isso vai te gerar valor sem que você perca toda a sua credibilidade, o seu valor de humano, os seus valores principais desde a infância aí, que é valores essenciais para nosso crescimento. Então a Amanda nos prova que em 3 anos você pode sair aí de um CLT ou talvez de algo sem intenção, se tornar um empresário de referência em um dos maiores prédios hoje do Espírito Santo. Ela nos mostra que esse caminho é possível e está muito fácil de ser trilhado para todos nós, porque o Espírito Santo, como a gente sempre fala, é uma árvore de oportunidades. Obrigado mais uma vez, Amanda. Estivemos ao vivo com Connect Work. A convidada foi Amanda Lima, isso mesmo, né? Eu fico com medo de errar o sobrenome, porque eu sou esquecido pra caramba, tá, gente? Então estivemos aqui com ela, com esse papo grandioso, e na semana que vem tem mais, na próxima terça-feira, mais um convidado especial, trazendo um conteúdo aqui, business, um conteúdo para você desenvolver a sua parte profissional e cada vez mais crescer como pessoa.